Agora vamos finalizar o tópico 2, falando sobre moléculas com níveis de valência expandido. Então, no tópico anterior, nós tínhamos falado apenas de geometrias de moléculas com número de domínio de elétrons igual a 2, 3 e 4. Mas quando nós temos domínio de elétrons equivalentes a 5 e 6, é porque nós temos no centro átomos que têm expansão do octeto. Então nós poderíamos ter dois tipos de arranjo. No caso de modelos de moléculas AB5, seria o arranjo bipirâmide trigonal, ou no caso de moléculas com modelo AB6, arranjo octaédrico, certo? Então nós vamos estudar agora quais são as geometrias possíveis para esses dois tipos de modelo. Mas antes de mostrar a tabela 9.3, eu quero chamar a atenção para essa forma que você pode arranjar as moléculas no arranjo AB5, né? No caso aqui, nós temos essa figura mostrando que existe no centro uma base planar, aonde você está vendo escrito ligação equatorial. Então existem 3 ligações equatoriais, certo? Aonde ocorre um ângulo de 120 graus entre essas 3 ligações equatoriais. E você tem uma ligação acima, que está chamada de ligação axial, e também uma abaixo, que também é uma ligação axial. O ângulo dessa ligação axial com a ligação equatorial são de 90 graus, correto? Então, quando você tiver que colocar um par de elétrons não ligantes, você deve sempre colocar esse par de elétrons não ligantes na posição equatorial. Por quê? Porque é aí que ocorre o maior ângulo. E como nós vimos no tópico anterior, pares de elétrons não ligantes, eles causam maiores repulsões. Então, você tem que colocar esse par de elétrons não ligantes em uma região onde o ângulo de ligação é maior, porque aí causa menor repulsão. Então, vamos analisar a tabela 9.3, mostrando 4 possíveis geometrias moleculares quando você tem um arranjo bipiramidal trigonal. Lembrando que esse arranjo bipiramidal trigonal ele ocorre quando o átomo central tem uma expansão do octeto. Neste caso, esse átomo central está tendo 10 elétrons ao seu redor. Então, ele tem 5 domínios de elétrons. Então, esses 5 domínios de elétrons vão se arranjar no espaço, com um centro tendo uma geometria trigonal plana, dos 3 domínios de elétrons com um ângulo de 120 graus, e você tem um logo acima e abaixo, que são as posições axiais, com um ângulo de 90 graus em relação ao plano central desse arranjo. Então, você pode ter 4 geometrias diferentes. Caso você não tenha nenhum par de elétrons não ligantes, você vai ter uma geometria também chamada de bipiramidal trigonal, com o exemplo da molécula PCl5. Na geometria logo abaixo, você tem uma geometria de gangorra, onde você tem 4 domínios ligantes e um domínio não ligante. Lembrando o que foi falado anteriormente, você deve colocar esse par de elétrons não ligantes na parte equatorial do arranjo bipiramidal trigonal, porque é ali que você tem um ângulo de ligação maior, o que vai causar então uma menor repulsão. Então, esse par de elétrons não ligantes, você colocou ele na posição equatorial, e você tem então uma geometria molecular conhecida como gangorra, cujo exemplo foi colocado aí, que é o SF4. No exemplo de baixo, você tem uma geometria em T.
você tem 3 domínios ligantes que estão formando as ligações e tem 2 domínios não ligantes. Esses 2 domínios não ligantes, você colocou ele também nas posições equatoriais, que você pode escolher qualquer uma delas para colocar esses 2 pares de elétrons não ligantes. E aí você tem essa geometria em T, e esse ângulo de ligação agora entre os átomos é sempre de 90 graus, como você está vendo aí. E o exemplo é o ClF3. E você tem um último exemplo de geometria ainda, que é o linear, que vai ocorrer quando você tem 2 domínios ligantes e 3 domínios não ligantes. Ou seja, você tem 3 pares de elétrons não ligantes e apenas 2 pares de elétrons formando a ligação química. Então, esses 3 domínios não ligantes, você vai colocar todos os 3 nas posições equatoriais. E aí você tem como exemplo uma molécula formada aí, que é bastante incomum, de um gás nobre, que é o xenônio com 2 átomos de flúor. Certo? Bom, no caso de você ter 6 domínios de elétrons, você vai ter um arranjo octaédrico, né? Esse arranjo octaédrico, ele vai ter 6 domínios ligantes e nenhum domínio não ligante, no caso de você ter uma geometria octaédrica. Então você tem todos os pares de elétrons formando ligação química. Lembrando que esse octaédrico, ele surge que você tem uma base agora quadrada no centro, com ângulo de 90 graus entre todos esses domínios de elétrons, e tem uma acima e uma abaixo. Esse acima e abaixo você poderia até chamar também de axial, e o que estão no centro de equatorial, mas no caso desse arranjo octaédrico, todos os ângulos entre esses domínios de elétrons são de 90 graus. Então, não tem problema nenhum de você colocar par de elétrons não ligante em qualquer lugar desse. A repulsão vai ser a mesma, porque o ângulo de ligação é o mesmo. Então, na primeira geometria molecular, só para retomar aqui, nós temos ela como sendo conhecido como octaédrica. É quando você tem todos os pares de elétrons formando a ligação química. Aqui também o átomo central tem o octeto expandido, porque ele vai ter 12 elétrons circulando o átomo central. E aí você tem nenhum par de elétrons não ligante nessa primeira geometria molecular, que é a octaédrica, cujo exemplo é SF6. Já no exemplo de baixo, a geometria molecular é piramidal quadrada. Neste caso, você tem 5 domínios ligantes e apenas um domínio não ligante. E esse domínio não ligante, você pode colocar ele em qualquer local na molécula, já que ele apresenta um ângulo de 90 graus em qualquer lugar que você colocá-lo. Então o exemplo seria o BrF5. Já a última geometria molecular, que é chamada de quadrática, você tem 4 domínios ligantes e 2 domínios não ligantes, ou seja, você tem 2 pares de elétrons não ligantes. Neste caso, você não pode colocar os 2 pares em qualquer lugar. Já que nós vimos anteriormente que os pares de elétrons não ligantes, eles causam maiores repulsões, então eles devem ser colocados um oposto ao outro. Você pode colocar em qualquer região, mas desde que um par de elétrons não ligante e o outro par de elétrons não ligantes estejam em oposição um ao outro, porque aí você evita a menor repulsão entre eles, tá certo? Então nós temos como exemplo também dessa molécula em comum com o xenônio, que é o xenônio F4, que aparece aí. Bom, nós temos aqui o desenho da figura octaédrica, aonde mostra como os átomos estariam organizados naquele arranjo octaédrico, né? É a figura de um poliedro que ele apresenta 6 vértices. Então, o centro é um quadrado e você tem 2 pirâmides sendo unidas através desse quadrado. Bom, nós podemos usar também o modelo RPE-NV em formas espaciais de moléculas maiores. Por exemplo, no caso do ácido acético, você tem essa estrutura aí que tem 3 átomos centrais, 2 carbonos e um oxigênio. Como é que a gente poderia analisar
a geometria, né, desses átomos centrais, já que até agora nós tínhamos dado exemplo apenas com moléculas contendo apenas um átomo central. Agora nós temos um exemplo com 3 átomos centrais. Não tem problema nenhum, você vai agir da mesma forma que você agiu anteriormente, só que você vai analisar cada átomo central que você colocou aí, 2 carbonos e um oxigênio, separadamente. E você então vai atribuir a geometria a ele, como está sendo mostrado aqui nessa figura, que eu acho que é mais didático. Então, analisando o carbono do CH3 que foi colocado, você observa que existem 4 domínios de elétrons. O arranjo então é tetraédrico. Como não tem nenhum par de elétrons não ligante, esse ângulo previsto vai ser de 109,5 graus, tá certo? Analisando o carbono que está formando ligação dupla com o oxigênio, ele já apresenta 3 domínios de elétrons. Um domínio da ligação dupla e 2 domínios das ligações simples. Então você tem um arranjo trigonal plano, cujo ângulo previsto é de 120 graus. Mas lembrando que nós falamos no tópico anterior que quando existe uma ligação múltipla, essa ligação múltipla, no caso a dupla aqui, ela ocupa um maior volume, então tendo maior repulsão do que as ligações simples. De qualquer forma, os ângulos são próximos a 120 graus no arranjo trigonal plano, correto? Já no caso do oxigênio da ponta do OH, o oxigênio ele também tem 4 domínios de elétrons, 2 domínios de pares de elétrons não ligantes e 2 domínios das 2 ligações covalentes estão ocorrendo aí. O arranjo ele é tetraédrico, mas nós vimos que quando você tem um arranjo tetraédrico, 2 domínios de elétrons ligantes e 2 domínios de elétrons não ligantes, a geometria ela tem que ser angular. E nós vimos também que esse ângulo, no caso de você ter par de elétrons não ligantes, eles são mais expansivos, então eles fazem com que ocorra uma maior repulsão. Portanto, esse ângulo de ligação na geometria angular, que é o que acontece com a água, por exemplo, ele não é 109,5 graus, e sim um ângulo tendendo a ser 104,5 graus, correto? Isso por causa da maior repulsão de pares de elétrons não ligantes, como nós vimos no tópico anterior, tá certo? Então a gente termina esse segundo tópico e no próximo nós vamos falar sobre a forma molecular e polaridade das moléculas.